Oi, turma, começando mais um episódio, aliás, o último episódio do podcast Vota na Correio, eleições 2022. A gente está aqui nessa reta final para o primeiro turno das eleições, né, Hermes? Exatamente, expectativa geral. Aqui foram 10 episódios de podcast. Isso. E a gente trouxe convidados especiais, debateu com técnicos do TRE, jornalistas, né? Trouxemos aqui outros convidados para, inclusive, debater sobre temas que interessam às gestões, ao pessoal que vai trabalhar com legislação no futuro, da Assembleia, da Câmara Federal. Enfim, a gente trouxe um monte de informação nesses podcasts para ajudar também ao eleitor se decidir. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Vou utilizá-lo aqui como meu convidado entrevistado, meio assim. Por quê? Porque essa semana nós teremos aí o debate da TV Correio, Isso. Que você vai ser o mediador, né? E aí eu tenho algumas curiosidades, acho que o pessoal de casa também tem. Por exemplo, quantos debates você já mediou assim na sua vida como jornalista? Mas, sabia que eu não parei para contar, mas sério? acho que já está em torno de 10 debates. 10? 10 debates. Mas sempre tem, é um desafio peculiar, né? Porque sim, cada debate é uma coisa diferente, até porque nós estamos lidando com pessoas, né? Então são candidatos diferentes, cada um tem seu temperamento, e isso eles põem muito nos bastidores, dependendo da situação que ele se encontra naquele momento da campanha, né? Certo. Então tem candidato que já chega lá muito nervosinho, né? Tem candidato que já chega mais calmo, tem candidato que vai lá que sabe que não tem nenhuma chance, está lá apenas para compor o número, né? Porque as pesquisas confirmam ali naquela chegada que ele não tem chance nenhuma, mas ele vai passar a mensagem dele, passa a mensagem dele com tranquilidade. Sim. E tem outros que também chegam lá da mesma forma, com vontade de chutar o balde, né? Mesmo que não tenha chance nenhuma. Qual o que você destaca assim de diferencial desse debate da Correio? Esse debate, primeiro, ele vai ser decisivo, né? O sistema Correio deu oportunidades a todos os 8 candidatos a colocarem democraticamente, isonomicamente, suas propostas. Explica aí essa questão da obrigatoriedade. Porque pela lei nós temos a obrigação de convidar os que estão em partidos que tenham representatividade no Congresso Nacional. Certo. Nós temos a liberdade de convidar um ou outro que não estejam dentro dessa lista dos partidos que têm representatividade. Sim. Hoje, quem tem representatividade são 5 candidatos. Então, são esses 5 que vão participar, que estão convidados, até porque nós chegamos na reta final mesmo da campanha. É o último debate entre os candidatos ao governo do Estado. Então, vai ser o debate decisivo, vai ser o debate. E aí nós teremos todos os candidatos desse debate. E você vê que também cria aquele tensionamento. Por ser o último debate, podem ocorrer surpresas, né? Verdade. Os candidatos podem se preparar aí. Eu já vi a eleição, inclusive eleições em nível nacional, serem decididas no último debate. Porque chega ali, o candidato saca uma carta na manga que ele tinha deixado para o último debate, ou uma informação que ele recebeu de última hora e quer pegar ali, porque ele sabe que também o direito de resposta, caso o candidato prejudicado faça, não vai dar tempo hábil dele, se ele for pego de surpresa mesmo, não vai dar tempo hábil ele raciocinar e responder à altura o que está sendo tratado ali no debate. E um fato curioso que já aconteceu assim numa mediação dessa do debate. De curioso. Ou embaraçoso. Eu tenho sempre muita calma, apesar de daquele nervosismo antes do dia do debate. O nervosismo é por conta da preparação do debate, não é do dia do debate. É a logística toda que se monta nos bastidores, equipe, cronometragem, equipe de filmagem, as redes sociais, repercussão. Isso tudo cria um clima para o debate e a gente chega lá, assim, amanhece o dia, assim, meio que preocupado. Claro. Mas é uma preocupação natural, uma preocupação de quem quer levar, mais uma vez, o bom jornalismo. No dia mesmo, eu fico tranquilo, sem problema nenhum. Né? Tudo bem, consegue dormir tranquilo, consigo dormir tranquilo. Não, de jeito nenhum. Não perco meu sono um minuto sequer
pelo debate. E procuro fazer minhas atividades normais, né, para chegar na hora do debate, claro, descansando um pouquinho mais, né, para chegar calmo, tranquilo na hora do debate. O debate da TV Correio vai ser aí no final da tarde, início de noite, né? E vamos ter ali 1h e 55 minutos na grade da programação da TV Correio. Vai ser um debate enxuto com a participação dos 5 candidatos que têm os partidos, cujos partidos têm representação no Congresso, mas eles terão tempo suficiente para levar ao eleitor suas últimas mensagens. Muito bem. E aí você é o nosso grande convidado também para assistir esse último debate do primeiro turno na TV Correio, com Hermes, com toda a equipe aí, para que você que ainda não decidiu, né, Hermes, voto. Lembrando que no debate das eleições passadas para prefeito, a TV Correio inovou, né? Trouxe uma novidade na formatação do debate do segundo turno. Se este ano houver segundo turno, nós vamos repetir a dose, que é o banco de minutos, que é um formato interessantíssimo para os candidatos, para os dois que estão lá no segundo turno. Por quê? Eles vão ter lá um tempo determinado, hipoteticamente, vamos falar hipoteticamente, 20 minutos para cada um. Então, 20 minutos do candidato A. Ele usa esse tempo do jeito que ele quiser. Se ele quiser usar 18 minutos desse tempo, ele usa. Vai deixar 2 para o concorrente. Mas o concorrente pode pegar esses 2 aí e transformar numa resposta que ele não esperava. Então ele tem que equilibrar, tem que usar 3 minutos, deixa o cara falar mais 3, volta para ele fala mais 3, e esse tempo vai regredindo aos poucos até ele completar esses 20 minutos do banco de hora. Entendi. Essa que é uma estratégia interessante, é um jogo interessante entre os 2 candidatos, entre os 2 concorrentes lá, e eles vão ter que fazer essa jogada habilidosamente para não deixar margem para o que o outro candidato lhe pegue aí no contrapé. Acho que o debate, ele é vamos dizer assim, ele chega ao auge, né, de toda essa cobertura que o Sistema Correio tem feito, né, em multiplataformas, como a gente tem bem frisado aqui, sobretudo esse ano, né, nessas eleições, nesse formato também de podcast. Isso, né? Isso. Então a gente vem aí fazendo todo esse conteúdo e a gente chega no debate, num momento assim super significativo, e acho que o que deve superar isso é a questão no dia da eleição mesmo, da cobertura, da apuração, né? Que a gente vai fazer. A cobertura é aquele noticiário tradicional que a gente faz, né? O que é que está acontecendo, de repente um fato excepcional, a gente faz ali a cobertura, traz as informações, reforça com os nossos correspondentes pelo interior, né? Pega as informações que estão lá contidas no nosso site, a rádio também tem um papel fundamental disso pelo imediatismo do noticiário das emissoras de rádio. Sim. Mas a gente faz essa cobertura conjunta, multiplataforma, como você bem falou. Agora, na apuração o bicho pega, né? Aí eu tenho uma pergunta, eu vou jogar uma pimenta aqui nessa conversa. Seguinte, a gente acompanhou aí, durante essas eleições, grandes âncoras do jornalismo, né, de repente se colocando em determinadas situações que geraram aí divisões de opiniões, né? Pessoas, cadê a imparcialidade do jornalista e tudo mais? E eu fico me perguntando, porque é óbvio, você também, além de jornalista, de comunicador, você é um eleitor. Sim. Então, é óbvio que possivelmente você tem ali o seu candidato preferido, ou que você vai votar e tal. Claro. Mas a minha pergunta é o seguinte, como é que faz para, na hora que você está ali mediando um debate, em determinada situação, numa discussão, você manter essa postura imparcial tão necessária, sobretudo nesse momento? Porque você tem que se concentrar apenas no que está ali dentro do estúdio, tem que se concentrar nas regras do debate, né, nos parâmetros que são traçados para cada um dos candidatos, então você tem que obedecer exatamente, rigorosamente aquilo ali. Então você fazendo isso, você consegue passar para o telespectador essa imparcialidade que é necessária. Eu sou totalmente contrário a essa tese de que imparcialidade é isentão. Não é. Imparcialidade é uma coisa, você ser isentão é outra coisa, é outra história completamente diferente. Isentão é porque você quer fazer ali aquela figuração que você não é. Imparcialidade não, você tem a obrigação de ser imparcial nessa profissão que nós estamos. Então,
essa imparcialidade ela é fundamental para que o telespectador de casa observe também a credibilidade que o veículo está passando. Sim. Então, isso aí é que é ser imparcial. Essa história que inventaram que jornalista, isso é recente aqui na imprensa paraibana, jornalista tem que tomar partido, porque não existe, que essa história de isentão não existe. Essa história foi criada, né, por um grupinho que queria divulgar sua posição, queria proteger suas posições estratégicas, né? Mas imparcialidade é uma coisa que está dentro dos manuais do jornalismo e ela deve ser observada assim. Moda, né? É mantra, não sai de moda, é mantra para o jornalista. A neutralidade. Né? Nada contra, quer assumir, assuma a sua posição. Agora assuma de uma forma pessoal sua e não transfira para os outros, né, o que você pensa. Todo mundo tem que deixar de ser isentão porque cada um vota no... Sim, você vota, vá lá e vote, faça seu voto. Mas eu não vou usar um veículo de comunicação para assumir uma posição que é minha. Não é isso? Olha aí, tá vendo? Boa reflexão. Inclusive você, nosso usuário, nosso seguidor, nosso telespectador, ouvinte, que está antenado aqui no nosso podcast, para você refletir também, né? Qual a fonte que você tem consumido aí as informações do seu dia a dia. Agora, eu pergunto, Linda Carvalho, como é que você acompanha as eleições? Você fica esfregando as mãos, procurando ver o resultado no dia, na apuração? Eu fico. Em 2020, por exemplo, quando deu... Nervosa eu sei que você não fica, já está acostumada com câmera, com tudo, não tem essa não. Não, tranquila. Não, assim, por exemplo, essa eleição específica vai ser a primeira vez que eu participo da apuração, né? Da apuração? Da apuração. Normalmente, os trabalhos que eu já fiz durante as eleições foi mais durante o dia, né? Tá. Né? Na hora da apuração vai ser minha primeira vez. Então, assim, mas normalmente é muito... É adrenalina, né? É quando a gente sente assim, caramba, as coisas estão acontecendo. Pra gente é uma... na verdade, a gente torce para que a cobertura dê certo. Certo, não, de fato. A gente fica ali, chegou a informação tal, saiu o resultado de tal sessão, tá chegando perto, e principalmente nas candidaturas proporcionais, né? Que a gente fica acompanhando a movimentação. Porque nesse meio também a gente tem amigos, né? Claro. Amigos que estão lá na disputa. Amigos em vários partidos, né? De diferentes matizes ideológicos e tal. Exato. Normal. Agora a gente também fica naquela expectativa quando é uma eleição muito apertada, né? E a gente fica querendo saber. E aquela urna, a tendência é de que partido, de que candidatura, tal, vai virar, não vai. Essa coisa é muito forte também nos bastidores. E assim, a gente no fim de semana agora no fim de semana da eleição, a gente praticamente vai trabalhar o fim de semana inteiro. A gente vai morar dentro do sistema. Exatamente. Mas assim, é uma adrenalina tão massa, a gente se realiza fazendo aquele trabalho, que é cansativo, obviamente, é exaustivo. Afinal de contas, a gente trabalha com muita informação, com números, com dados e tal, e isso tem um desgaste emocional, enfim, mas mental, inclusive, mas a gente tem um sentimento de realização, né? Com certeza. Aquela coisa do jornalismo vivo, né? Isso aí que é o espírito do jornalismo, né? É muito legal. A gente chega e vê que o trabalho foi concluído com sucesso. Exatamente. Reconhecido de que houve um trabalho imparcial que foi reconhecido com sucesso. Trabalho sério, com responsabilidade. E isso parte lá de dentro, né? Começa dentro do próprio sistema de comunicação, a gente ouvir as pessoas dizendo, não, foi um trabalho legal, né? Foi tal. Claro que existem falhas, porque é um trabalho ao vivo, né, também, humano, claro. Né? A gente erra, a gente comete falhas, mas a gente também recupera tudo isso durante a programação. E é um trabalho, minha gente, que começou há quanto tempo, Hermes? Por exemplo, as reuniões com os partidos. Lá temos aí, eu acho que uns 6 meses, né? Pois lá atrás. Muito antes. Porque antes das reuniões, tiveram aí todos os planejamentos que nós colocamos no papel, colocamos as ideias no papel, né? Então, 20 minutos para a gente aqui é pouco para a gente conversar sobre isso. Isso é verdade. Podcast já foi embora nesse tempo. Mas é isso, gente. Ao longo dessa semana vocês vão acompanhar em outras plataformas do Sistema Correio mais informações sobre as eleições, esse primeiro turno das eleições 2022. Espero que você tenha gostado da temporada do nosso podcast. Prazer imenso, viu, meu amigo? Prazer foi nosso. Primeira vez aí
fazendo essa dupla nessa cobertura especial. Olha, além do podcast, você pode acompanhar a nossa programação na TV, no site oficial da TV Correio. Isso. Portal Correio tem todo o material lá também. Nós vamos estar ancorando também alguma programação da rádio, do sistema Correio SAT. Então, a gente vai estar com uma cobertura completa, multiplataforma, tudo para levar a boa informação para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor do Sistema Correio. E domingo, a partir das 5 horas da tarde, você acompanha no nosso canal aqui no YouTube a transmissão, voto a voto, da apuração dessas eleições, né, Hermes? Eu só sei de uma coisa, eu chego de 8 horas da manhã no Sistema Correio, sem hora para sair. Eu estou me perguntando, que horas a gente vai votar, hein? Hora do almoço ali. Hora do almoço, isso. Encontra um tempozinho ali, normalmente dá uma esfriada ali no meio-dia, 2 horas da tarde. Dá tempo da gente almoçar. Dá tempo de ir lá e almoçar. É isso, pessoal. Bom, acompanhe aí a nossa programação. Até a próxima. Até a próxima. Estamos juntos nessa cobertura completa, multiplataforma do Sistema Correio. Eleições 2022. O voto na Correio Record. Oferecimento. FK Imóveis. Aço Brasil. Policlin. Magno Prime. Água Sublime. Postos Opção. Distribuidora LDF. E Faculdades Nova Esperança.